então acho que já dá para falar um pouquinho sobre as minhas previsões. E depois, inclusive, eu queria que vocês fossem usando o chat ou o superchat para também mandar suas previsões. Vou começar do 20º ao 1º, tá? E é óbvio que eu vou errar, espero que vocês não fiquem muito bravos se eu colocar o time de vocês mais para baixo. É só uma brincadeira, mas para a gente tentar também palpitar, e eu sugiro que vocês façam o mesmo, que vocês façam a classificação de vocês. O que vocês imaginam? O Campeonato Brasileiro está começando hoje, como é que vocês imaginam que o campeonato vai terminar daqui a 38 rodadas? Somente no ano que vem tem essa característica diferente, o campeonato só termina na próxima temporada. Começar de baixo para cima, e já vou logo adiantando que os meus favoritos ao rebaixamento são os times que vêm da Série B para a Série A, e a explicação é lógica, os caras vêm de uma realidade completamente diferente do aspecto financeiro, não tem folhas, não tem uma ajuda muito grande das cotas de televisão, a discrepância é grande para quem sobe da segunda para a primeira, até por isso, o meu grande candidato à 20ª colocação é o Atlético Goianiense. Vou colocando aqui, ó. E aí vocês vão participando também. Quero que vocês vão deixando os palpites de vocês aí. 20º Atlético Goianiense. Espero que o torcedor do Dragão não fique bravo, mas é o que eu imagino. A 19ª colocação também é de um time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão. Imagino que o torcedor do Leão vai ficar bravo, mas o Sport, para mim, vai ser o 19º colocado. E aí tem algumas justificativas. O Sport fez um campeonato estadual muito ruim, mas muito ruim mesmo. Tanto que o time foi brigar contra o rebaixamento. Ele foi para o hexagonal do rebaixamento. Também a Copa do Nordeste foi de razoável para boa, acabou sendo eliminado depois de um empate com o Fortaleza em 0-0, perdeu nos pênaltis. Mas o Sport tem muitas dívidas, ao contrário de vários outros times nordestinos. O Sport está afundado em dívidas, tem dificuldade em relação a contratações. Para mim, deve ser o 19º colocado. O 18º lugar, na minha opinião, é outro time que vem na segunda divisão. Estou apostando no Coritiba como 18º. É um dos times mais veteranos do Campeonato Brasileiro. Está apostando muito nos caras mais experientes. Tem um goleiro em quem eu não confio, o Alex Muralha. O Rafinha, que poderia ser uma baita válvula de escape. É um jogador extremamente importante, se machucou. Vai ter muita dificuldade em voltar. Então, por todo esse contexto, mesmo gostando bastante do trabalho do Barroco, eu acho que o Coritiba é o 18º colocado. Essa 17ª colocação, essa vai ser páreo duro. E não descarto até a possibilidade de ter um time grande. Não vou colocar um time grande, mas não vou ficar surpreso se a gente vê o rebaixamento de um time grande nessa 17ª colocação. O meu 17º colocado é o Goiás, que fez uma campanha de recuperação no ano. O Goiás viveu momentos estranhos no ano passado, né? Ele começou bem, caiu de forma perigosa em determinado momento da competição e depois se recuperou. O Goiás perdeu alguns jogadores importantes para essa temporada, entre eles o Michael, e acho que vai ter dificuldade para se manter na primeira. Vamos para a 16ª colocação, estou fazendo agora, tá? Não tinha colocado isso na cabeça. O time que mais para mim vai ser ameaçado pelo rebaixamento, mas que vai escapar do rebaixamento é o... Vai parecer uma contradição, porque o time acaba de ser campeão da Copa do Nordeste, mas acho que o Ceará vai ser o 16º colocado, tá? Livre da zona do rebaixamento, time campeão da Copa do Nordeste, finalista do Campeonato Cearense, vai enfrentar o Fortaleza no Campeonato Cearense. 15º lugar, para mim, terá o Fortaleza. Os rivais vão se manter na primeira divisão. Fortaleza em 15º, Ceará em 16º. Queria que vocês usassem o espaço de vocês também para deixar as opiniões e os palpites de vocês. O Fortaleza, para mim, o trabalho do Rogério Ceni está mais consolidado do que o do Guto, embora o Guto tenha dado um baile tanto no Rogério Ceni quanto também no Roger Machado nas decisões da Copa do Nordeste. Mas acho que são características de campeonato diferentes, tá, pessoal? Da Copa do Nordeste com mata-mata, decidido em 90 minutos, e um campeonato brasileiro de pontos corridos com 38 rodadas. Aí a diferença de elenco, a capacidade de investimento, tudo isso para mim acaba pesando. Vamos para o 14º lugar, e aí a gente começa a ter presença de grandes. O 14º lugar, para mim, terá a presença do Vasco da Gama, que vem se reforçando nos últimos dias, mas vive alguns momentos, algumas situações complicadas. O Vasco, por exemplo, tem ano de eleição, e isso costuma ser um enorme complicador. Daqui a pouco você vai ver uma série de críticas ao presidente Alexandre Campelo, uma série de revelações internas das dificuldades. Acho que o Vasco vai passar algum apuro, e não acho que esses últimos reforços contratados
garantam muita tranquilidade. 13º lugar, outro time do Rio de Janeiro, outro time que não sei se vai passar aperto, mas que também não me causa grandes encantos, é o Botafogo, na 13ª colocação, mais distante da zona do rebaixamento. Vamos no 12º lugar, eu vi que alguns, inclusive no ranking que a ESPN fez, baseado na opinião de jornalistas da ESPN e da Fox, e também no Globoesporte.com, tinha gente cravando o Santos entre o 12º e o 13º lugar. Eu não vou nessa não, tá? Eu acho que o Santos vai ficar um pouco mais para frente. Acho que a chegada do Cuca dando uma acalmada nos ânimos. Daqui a pouco eu falo sobre o Santos. Vamos para o 12º lugar. O 12º lugar, será que vamos de... 12º lugar eu vou de Bahia. O Bahia que prometia bastante, terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado de forma ruim, com o Roger Machado correndo algum risco. Fez um campeonato baiano com o time sub-23 e prometia bastante na Copa do Nordeste, até porque é o time de maior investimento e sucumbiu na final, nas duas partidas finais contra o Ceará. Eu estou meio decepcionado, meio desapontado com o trabalho do Roger Machado. Fosse antes da pandemia, provavelmente eu teria colocado o Bahia numa posição melhor. Mas o Bahia, acho que em 12º, por tudo que não está jogando, acho que fica por aí. Legal que vocês estão participando, deixando as opiniões de vocês, assim que é legal. Vocês dando os palpites de vocês, até porque a ideia é que a gente brinque e crie essa interatividade. Vamos para o 11º lugar. O meu 11º lugar tem o Fluminense. Time que fez alguns investimentos importantes, abriu a carteira, foi buscar, por exemplo, o Fred. Tem Ganso, tem Nenê, esses caras não vão conseguir jogar juntos, se esquece. A possibilidade de o Fluminense ter Ganso, Nenê e Fred jogando juntos. É muito veterano, muito jogador lento para um time que vai precisar contra-atacar. O Fluminense eu acho que vai ter alguma dificuldade, mas já vai passar mais ou menos distante da zona do rebaixamento. Bastante gente pedindo o Santos na 10ª colocação. Acho que o Santos ainda merece um pouquinho mais do que o 10º, será? Agora é aquela hora em que a gente precisa dar uma contextualizada. Meu 10º lugar eu já achei aqui, ó. Vocês vão palpitando aí. Eu vou colocar o meu 10º lugar pro Atlético Paranaense. E justifico a presença do Furacão no 10º lugar. O Furacão é um time bem diferente da temporada passada. Tá? O Atlético perdeu muitos jogadores importantes. O time foi praticamente desfeito. E peças importantes deixaram o Atlético. É bem verdade que alguns jogadores importantes foram contratados. Acho que a chegada do Richard no meio-campo pode dar uma boa ajuda. O Pedro Henrique já havia passado com relativa qualidade por lá, mas especialmente do meio para frente, não consigo confiar no Atlético fazendo a mesma campanha da temporada passada. E o Furacão perde, com essa história de não ter torcida, perde um trunfo importante. Sempre foi muito difícil jogar na Arena da Baixada. E também era difícil por conta da característica do gramado, mas também por conta da pressão da torcida. Sem essa pressão da torcida, acho que isso diminui um pouquinho. Nono lugar, agora a gente tem algumas possibilidades boas. Na dúvida entre times paulistas agora. Acho que vai pesar a camisa. E o fato de ser um time formado de muitos garotos. Por isso eu justifico a minha 9ª colocação. Red Bull Bragantino. Eu chamo de Red Bull, faço questão de falar Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino fechou recentemente com a Globo, vai ter seus jogos transmitidos, mas por lá só vão chamar de Bragantino. Aqui, como eu tenho autonomia para falar o nome de quem eu quiser, eu vou de Red Bull Bragantino. Acho que é uma posição bem boa para um time que acaba de vir da 2ª para a 1ª divisão, embora com investimentos pesados. O Red Bull gastou mais de 100 milhões de reais em reforços, vai tentar mais algumas contratações. O volante Raul do Vasco é alguém que ainda existem negociações e tal. Acho que a 9ª colocação para o Red Bull Bragantino não tá ruim, não. No 8º lugar, é um time que vocês vêm pedindo há bastante tempo, muita gente colocando lá embaixo. Eu acho que o Santos será o 8º colocado. E vou justificar por que da 8ª posição. O Santos tem o time titular muito legal. Marinho e Soteldo pelos lados, poucos times brasileiros têm 2 jogadores com tanta velocidade e com tanta qualidade.
Existe uma tentativa do Cuca em resgatar o Sacha e o Everson. O novo treinador do Santos já entrou em contato com os dois jogadores e está tentando fazer com que eles desistam das ações. O Santos vai precisar vender o jogador e a ideia é que esse jogador seja o Lucas Veríssimo, e aí com a perspectiva da venda do Lucas Veríssimo, talvez o Santos não precise vender outros jogadores. E o time titular tem jogadores muito bons, por exemplo, o Pituca é ótimo volante, o Sanches é excelente meio atacante, né? O Felipe Jonathan é bom lateral esquerdo, o Luan Pérez tem jogado bem como zagueiro. Então eu gosto do time do Santos, acho que o Santos vai ser o 8º colocado. A 7ª colocação, eu vou de... O pessoal está palpitando bem aqui, mas eu vou de... Que a minha esposa não me escute, eu vou de Corinthians na 7ª colocação. Deixa eu ver onde é que entrou o Corinthians aqui. Corinthians no 7º lugar, e vou justificar o porquê da 7ª colocação. O time do Corinthians não é ruim como falam, tá? É bom que se diga. Tem alguns jogadores que me agradam bastante. Por exemplo, o sistema defensivo é excelente. O Cássio é um dos melhores goleiros do país. O Fagner, por mais que o critiquem por bater bastante, é muito bom lateral. A lateral esquerda com o Carlos tem um jogador bastante promissor. O Gil é muito bom zagueiro. O Danilo Avelar ainda não me convenceu. O Cantilho é ótimo volante. O Ederson é bom volante. Quem mais? Embora o Ederson ainda precise se confirmar. O Gabriel, aquele mais protetor, faltam opções de velocidade para o Corinthians. Para mim, é isso que pega, por isso que o Corinthians não vai ficar mais à frente, falta elenco. Toda vez que o Thiago Nunes precisar recorrer ao banco de reservas, é uma enorme dificuldade, e as 2 partidas finais contra o Palmeiras mostraram um pouquinho disso. Enquanto o Vanderlei Luxemburgo tinha Gustavo Scarpa, tinha Rony hoje no banco de reservas, na primeira partida tinha o William como opções, o Thiago Nunes tinha Léo Natel, tinha Janderson, então é uma diferença muito grande entre elencos, por isso o 7º lugar para o Corinthians, dependendo das condições, 7º lugar inclusive garante vaga na pré-Libertadores. Bora falar sobre o 6º lugar, gostaria que vocês continuassem dando os palpites de vocês por aí, tá? O meu 6º lugar, e é só um palpite, é só uma brincadeira, vai ter o São Paulo Futebol Clube. A última competição sob o comando de Leco deve ser o Campeonato Brasileiro. Ele vai sair, inclusive, antes do Campeonato Brasileiro terminar. O Brasileiro só termina no começo do próximo ano, e o Leco deixa a presidência do São Paulo no dia 31 de dezembro. Para mim, o São Paulo vai ser o 6º colocado. É um elenco que promete mais do que a 6ª colocação, mas na prática as coisas não têm funcionado. É um São Paulo que tem dificuldade em transformar a qualidade em gols, em eficiência. Fernando Diniz não me convence. Eu sempre defendi bastante o Fernando Diniz, mas perdi um pouquinho da paciência, porque é um time que defensivamente tem problemas e ofensivamente não se justifica. Para mim, o São Paulo acaba na 6ª colocação. O 5º lugar, vamos ver se vocês adivinham, o meu 5º lugar tem o Internacional, de Eduardo Cudê, técnico extremamente promissor, um dos técnicos que mais me agradam no futebol brasileiro, mas o elenco do Internacional, até o time titular ainda tem alguns problemas. Quando você precisa ter o Moisés como lateral direito, lateral esquerdo, desculpa, é sinal de que você tem deficiências. O Marcos Guilherme é muito bom para ser um reserva, não para ser um titular. A presença do Musto como meio-campista desse time também indica ou reforça para mim que o Inter ainda é um time em formação. O Inter vai ser um time extremamente competitivo, na minha opinião, se mantiver o Cudê na próxima temporada. Para essa temporada, acho que o 5º lugar fica de bom tamanho para o Internacional. Bora falar sobre os 4 primeiros. E aí, não fosse por uma tradição, uma coisa que tem acontecido ano após ano, esse time não estaria nessa posição. Estou falando do Grêmio, para não ficar com um mistériozinho. O Grêmio, para mim, é o 4º colocado, será o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Potencial bola, o Grêmio tem para fazer mais. O Grêmio, muito focado no Campeonato Brasileiro, poderia ser uma sombra ao time que eu acho que vai ser o campeão. Só que o Grêmio não parece se importar muito com o Campeonato Brasileiro, né? E especialmente nesse calendário que vai ser absolutamente maluco, com Copa do Brasil, com Libertadores, tudo amontoada, tudo encavalada. Imagino que o Renato Gaúcho vai continuar dando prioridade às competições de mata-mata em detrimento do Campeonato Brasileiro. Nicola, mas perdeu o Everton, Cebolinha, é verdade. Escrevam que o PP vai arrebentar. O PP é muito bom jogador, inclusive está no meu time do Cartola. Falei dele agora há pouco. Meu time na 3ª colocação vai ter o campeão paulista. Para mim, o Palmeiras vai ser o 3º colocado. Acho que falta protagonista para esse time do Palmeiras, para que o Palmeiras sonhe com algo a mais. O time é bom,
o elenco é bom, alguns jovens são extremamente promissores e para mim são os grandes destaques desse time, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron, que não pôde jogar essa reta final de Campeonato Paulista porque estava machucado. O Menino e o Patrick de Paula foram os caras que chamaram a responsabilidade nos 2 jogos contra o Corinthians. Isso é bom porque mostra uma garotada boa, uma garotada preparada, mas também reforça o quanto esses veteranos, os caras contratados para assumir o papel de protagonista, como esses caras se escondem. E eu estou falando de Lucas Lima, de Scarpa, de Bruno Henrique, e entre outros. Então o Palmeiras, apesar de ter um elenco para fazer mais do que só terceiro, para mim o Palmeiras será o terceiro colocado. A segunda colocação vai ter, na minha opinião, já estou dizendo isso há algum tempo, em alguns momentos, inclusive, quando eu comecei a dizer isso, me ridicularizavam. Eu acho que o vice-campeão no Campeonato Brasileiro será o Atlético Mineiro, que tem uma dupla extremamente eficiente, Alexandre Matos nas contratações, Jorge Sampaoli como treinador. O Sampaoli já foi com o Santos na temporada passada. O vice-campeão brasileiro foi alguém quem conseguiu duelar com o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Galo tem alguns problemas para mim que são preocupantes, como, por exemplo, uma capacidade grande de investimento e uma dificuldade enorme de manter salários, mas, apesar disso, por conta da qualidade do elenco, estou apostando no Galo, vice-campeão brasileiro de 2020. E só para citar alguns jogadores que me agradam demais. O Alan, que pertencia ao Flu, pertencia ao Liverpool, estava emprestado ao Flu, é muito bom jogador. Savarino, aos pouquinhos, está ganhando confiança e vai virar um baita reforço. O Marrone tem me surpreendido nesse início. Acho que o Keno também pode ser uma ótima opção de velocidade, bem ao estilo de jogo que o São Paulo gosta. O Arana é um lateral que a gente vai ver crescer demais sob o comando do Sampaoli. O Bueno ainda tenho dúvidas, o Alonso, contratado do Boca Juniors, ainda tenho dúvidas, mas tem um bom elenco. Mariano na lateral direito. Acho que o Galo vai ser aquele que mais vai dar trabalho pro primeiro colocado, que não é surpresa para quase ninguém. Acho que é o palpite de muita gente. O Flamengo, para mim, ainda é o... Flamengo, para mim, ainda é o grande favorito a ficar com o título do Campeonato Brasileiro, por ter o melhor elenco, por ter o melhor time, por ter o melhor treinador, eu tenho dúvida. Ainda queria ver o Domenech Torrent. Quero dizer agora que a minha opção para o comando do técnico do Flamengo, com a saída do JJ, seria o auxiliar dele, o João de Deus. Eu teria feito força para que o João de Deus fosse o técnico do Flamengo. O Flamengo preferiu um outro caminho, foi atrás do Domenech Torrent, um cara com muita experiência como auxiliar, um cara que deve ter uma bagagem enorme pelos 10 anos como Guardiola. Se ele não inventar muito, deve fazer com que o Flamengo seja o grande campeão brasileiro de 2020. Time reserva do Flamengo, os atletas reservas do Flamengo seriam titulares em grande parte dos principais times do país. Só para citar um exemplo, o Pedro, eu imagino que jogaria, sei lá, talvez 15 dos 20 times. O Michael jogaria talvez 16, 17 dos 20 times, e por aí vai.